As festas do Espírito Santo vieram para os Açores no bojo das caravelas do infante Dom Henrique. Originárias da Alemanha, com o tão primeiro grande, como bancos de caridade para socorrer os necessitados em tempo de calamidade e de guerra, ficaram entre nós com o seu aspecto genuíno de como nasceram, do povo e para o povo, numa sintonia total. Desde as ramadas, e nós que estamos no dia de Pentecostes, as ramadas outra coisa não eram do que as tendas, os tabernáculos do dia de Pentecostes, naquele dia em que o Espírito Santo encheu a cidade de Jerusalém, encheu o templo e fez com que os apóstolos saíssem para a rua. As ramadas dos primeiros povoadores que enxemearam com certeza a Ilha Terceira como sinal de devoção ao divino, deram origem a estes impérios feitos em madeira, mais acolhedores, mais propícios, mais significativos, com a bandeira a indicar o lugar onde pousava o divino, onde pousava a coroa do Espírito Santo e aonde as pessoas se acolhiam na devoção, na serenidade e na alegria de quem parte e reparte aquilo que tem. Meus queridos amigos, um cantor popular disse um dia ao Divino Espírito Santo: Senhor de cetro e coroa, na terra sois alva pombinha, no céu divina pessoa. E é esta divina pessoa que nós honramos, esta divina pessoa que os amigos telespectadores neste momento presenciam, neste império feito neste lugar pelas mãos artesanais daqueles que todos os dias afeiçoam a madeira, põem de pé as casas de todos nós e são capazes também de armar a casa ao Divino Espírito Santo. Império primitivo, tal como os nossos antepassados, aqueles que sentiram o chão estremecer debaixo dos pés, aqueles que sentiram a terra e as suas casas abaterem-se, mas que viveram a alegria de ter na sua própria casa e depois numa casa feita por eles mesmos, a coroa, que era a coroa real, encimada pelos símbolos do Divino Espírito Santo. O símbolo da pomba, porque Cristo, quando foi batizado no Rio Jordão, uma pomba desceu sobre a sua cabeça e o Pai disse: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu enlevo, escutai-o. E a bandeira rubra do Divino Espírito Santo, que simboliza bem o fogo, que em forma de línguas baixou sobre os apóstolos naquela manhã de Pentecostes, no dia em que a Igreja nasceu. Estamos em Igreja, estamos em fraternidade, estamos em amizade, estamos em partilha, estamos em comunhão. E o império que vedes, meus amigos, é bem o início de uma longa caminhada que se sementou ao longo dos tempos. Foi menina com as ramadas, tornou-se jovem com os impérios de pedra, com os impérios de madeira, queria eu dizer, e tornou-se adulta com os impérios de pedra. Ó bem-aventurado aquele que neste tempo de Pentecostes se sente completamente transformado e volta ao antigo, volta à história, porque a história tem cursos e recursos. Se nós não conseguirmos mergulhar nas nossas raízes de antanho, não conseguiremos nunca entender o caminhar de hoje. E o amigo Gilberto, aqui nesta Quinta do Martelo, recriou a história de ontem, a história do anteontem com as ramadas. Era eu menino, e deixai que eu vos diga, era eu menino, também fazia os impérios ao Divino Espírito Santo e eram todos eles feitos de ramada. Recordo-me os meus tempos de menino e moço, em que eu vivia esta festa com uma fé completamente diferente daquela que vivo hoje, naturalmente, porque quando era criança vivia como criança, agora adulto vivo como adulto, mas as ramadas foram para mim aquela recordação da manhã de Pentecostes, manhã sublime, manhã que deu origem a muitas manhãs e que deu origem ao dia de hoje. E deixai que eu vos cite
os Atos dos Apóstolos naquele texto latino tão bonito. E de facto esta repente de sonos somos, tonquam advenientos espíritos veementes. E de repente houve como que um barulho enorme, uma rebanada de vento e um estremecimento. E o Espírito Santo baixou sobre a cabeça dos apóstolos. Não só, meus amigos, deixai que vos diga, mas baixou também sobre todos os impérios que hoje, a partir deste e a partir das ramadas, nós sentimos tão profundamente no nosso coração. E um haja, um bem-aja a quem se lembrou de hoje pôr de pé uma história feita não de palavras nem de letras, mas uma história feita de mãos que afeiçoaram a madeira, que construíram um império, que trouxeram a coroa, que plantaram a bandeira e nos deram o gosto tão sublime de sentir o Espírito Santo tão perto de nós. Um bem-aja para quem nos fez.